A aula começou a ser gravada, então vamos começar de onde a gente parou na aula passada, né? Então, me passaram uma portaria com o meu nome lá. Normalmente acontece assim, ninguém te avisa, ninguém te consulta, simplesmente te manda uma portaria com seu nome, falando que você foi designado fiscal de contrato ou gestor de contrato. E agora, o que a gente faz? Primeira coisa que um fiscal, um gestor tem que fazer quando é designado fiscal é conhecer o contrato. Conhecer aquele contrato que foi designado, né? Porque cada contrato é um contrato, com suas diferenças, com suas particularidades. Então tem que estudar, tem que pegar o processo desde o princípio, desde a fase interna de licitação e ler. Ver o termo de referência, principalmente, do que se trata o contrato, o número de postos, o que pode, o que não pode. O contrato em si. O contrato mesmo costuma ser um documento bem simples, tá? Bem padrão, assim. O que vocês vão ver no contrato é mais a empresa que está sendo contratada, a vigência daquele contrato e o valor que foi deslocado. É basicamente isso. Todas as partes mais objetivas da execução daquele contrato vão estar no termo de referência. O IMR, que normalmente é anexo ao termo de referência, estudar o IMR, quais são os níveis de ajuste, quais são os indicadores, onde que você pode aplicar. A proposta da empresa, que ela ganhou a licitação, e se for um contrato de mão de obra, a planilha de custos e formação de preços, tá? Para você saber ali quantos postos tem, isso já vai estar no TR, né? Mas certinho quanto que saiu cada posto, a CCT da categoria, que vai estar indicada na planilha de custos e formação de preços. É importante vocês pegarem a CCT e darem uma lida para ver se tem alguma particularidade específica da CCT. Por exemplo, tem CCTs que permitem que o funcionário faça 30 minutos de intervalo no lugar de 1 hora. A maioria das CCTs permite também a compensação de horas, o banco de horas, né? Então, se a pessoa precisa faltar e avisa com antecedência, você pode dar ok para ela cobrir essas horas no outro dia, alguma coisa assim nesse sentido. A portaria da equipe de fiscalização, para ver quem é que vai fiscalizar esse contrato junto contigo, quem que são os outros membros da equipe, até para você poder fazer uma reuniãozinha, para ajustar as rotinas, como é que vai funcionar. Se tiver na sua instituição os manuais de fiscalização de contratos, manuais, POPs, esses documentos internos inerentes à fiscalização de contratos. No HU a gente tem, tá? Tanto um manual quanto POPs para fiscalização técnica e administrativa. E se ainda não foi aberto pela equipe de contratos, que normalmente, assim que eles homologam a licitação, já abre um processo, abrir esse processo de fiscalização. No caso do gestor, né? O fiscal, se não tiver aberto, pode conversar com o gestor para ele abrir o processo. Tá? Se a pessoa se sentir um pouco desamparada, achando que não sabe, está meio perdida, outra coisa que é legal é fazer um curso de fiscalização de contratos. Para se atualizar, para relembrar. Às vezes faz tempo que a pessoa foi fiscal de contrato ou nunca foi fiscal de contrato. A plataforma da ENAP, do governo federal, tem um curso, aliás, tem acho que 2 cursos de fiscalização de contratos. Um é aberto e é assíncrono, você pode fazer a hora que quiser. É um curso bem prático esse, tá? Ele não aborda tanto a parte teórica das leis da IN, é mais a prática da fiscalização, o que é bom também. E tem um curso que é síncrono. Você se inscreve, dependendo do número de vagas, se tem vagas ou não, eles te chamam para você fazer. Aí funciona mais ou menos que nem esse que a gente está fazendo aqui. São aulas síncronas com atividades para fazer depois.
A diferença dos cursos da ENAP é que tanto o síncrono quanto o assíncrono, ele tem uma prova no final. Aliás, eu acho que é uma prova por módulo, não é no final. E você tem que tirar 7 para poder receber o certificado. Se não tem a média 7, você não recebe o certificado, o curso morre ali, não tem chance de fazer de novo. Mas é tranquilo, tá? Quem faz o curso mesmo e não só entra e vai passando para tirar o certificado, é bem tranquilo. São cursos bem bons que eu recomendo até se quiser se aprofundar mais ou se quiser dar como dica para alguém que não está fazendo esse curso, é legal. Juliana, Juliano, né? Os manuais eu coloquei na biblioteca do curso. Os manuais não, o manual de fiscalização de contratos do HU. Os POPs eu não coloquei, porque os assuntos que são abordados no POP é bem o que eu estou dando em aula. Essa questão do fluxo de fiscalização, que eu abordei na aula passada, tá? Se quiser eu posso colocar, não tem problema. Para quem é do HU, é só acessar ali na página do HU, na área onde estão os POPs da gerência administrativa, tá? Então, os 3 POPs lá. Mas o manual está lá. Está lá, é bem completinho. Apesar dele ser um manual do HU, ele tem bastante coisa válida para qualquer fiscalização de contratos. Não só do HU, mas de qualquer órgão, tá? Que não foge tanto assim. Tá. Aí eu fui lá, estudei todos os documentos, conheci todos os documentos, estou sabendo tudo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a equipe de fiscalização, de preferência antes do contrato iniciar, antes da vigência do contrato. Às vezes a gente é avisado já com o contrato vigente, então faz no primeiro momento que puder, fazer o plano de fiscalização. O plano de fiscalização, ele vai constar ali quais são mais ou menos as expectativas com relação à fiscalização daquele contrato, tá? Ele deve ser feito no início do contrato e ele vale para o contrato inteiro. A primeira coisa que o fiscal tem que fazer para preencher o plano de fiscalização é buscar informações a respeito do contrato anterior. Se a equipe de fiscalização mudou de um contrato para o outro, procura ler o processo de fiscalização anterior ou conversar com as pessoas que estavam fiscalizando o contrato anterior. Quais eram os principais problemas apresentados por aquele contrato? Se tinha glosa de MR frequente, por que eram essas glosas? O que foi alterado de um termo de referência para o outro para melhoria do contrato? Quais que foram as alterações no próprio objeto? Se é um contrato, por exemplo, era um contrato de serviço sem mão de obra e decidiram fazer um de mão de obra no lugar, por que foi isso? Ou se antes a gente tinha 10 postos e agora tem 5, por que houve essa redução? Para entender justamente quais que são os problemas que você vai ter que se atentar daqui para frente. Outra coisa que é importante estar no plano de fiscalização são informações a respeito da empresa que ganhou a licitação, da empresa que foi contratada. Então, se foi uma empresa que já prestou serviço ali na UFSC, vai atrás da equipe de fiscalização da prestação daquele serviço, seja do contrato anterior ou seja de outro contrato. Porque as empresas normalmente são sempre as mesmas. As empresas grandes que ganham as licitações lá, a Orbenc, a Embrasp, a Diserve, a Orcali, esses serviços mais comuns normalmente rodam sempre as mesmas empresas, a liderança. E tem empresas boas e empresas não tão boas para a gente lidar, tá? Então, pode ir atrás dos outros fiscais, ir atrás dos outros gestores de contrato, até das pessoas que trabalham no setor que esse contrato está sendo aplicado, para ver quais são essas principais dificuldades com relação à empresa. Se não achar informação nenhuma, se por acaso veio uma empresa lá do interior da Bahia, é a primeira vez que eles estão prestando contrato com a gente, pode procurar também na internet, tá? Pesquisa ali no Google, dá uma fuçada, vê se tem algum processo administrativo, alguma coisa em relação a eles, vê uma outra licitação que eles ganharam, pega o telefone e liga para o órgão para conversar, para juntar o máximo de informação possível a respeito da empresa, tá? E
reunir a equipe de fiscalização e construir junto o plano de fiscalização. Quais são os itens que tem que ter nesse plano de fiscalização? O objeto que está sendo contratado, qual foi a empresa contratada, o número do contrato, a vigência, quem é a equipe de fiscalização, quem é o proposto dessa empresa. O ideal seria que, nesse momento, o proposto já tivesse sido designado pela empresa. Quais são os postos de trabalho, se for um contrato de mão de obra, onde que são lotados esses postos. Às vezes a gente tem no TR só 20 recepcionistas, mas você não sabe exatamente para onde foram essas 20 recepcionistas, que não é obrigatório ter isso no TR, é só quantitativo. Então, vai atrás de saber, tem uma recepcionista em cada centro, uma no CCJ, uma no CSE, uma no CTC. Se tem fornecimento de equipamentos, materiais, EPIs previstos nesse contrato. Se tem subcontratação, que às vezes é permitido a subcontratação dentro do mesmo objeto. Por exemplo, contratei uma empresa para fazer a limpeza, só que eu preciso de alguém para limpar especificamente os materiais de laboratório, as vitrarias de laboratório, como já deram exemplo aqui. A empresa não tem pessoal capacitado para fazer a limpeza da vitraria de laboratório. Tem que ser um pessoal mais técnico, tem que ser um técnico de laboratório, sei lá, uma coisa nesse sentido. Aí eles subcontratam esse serviço, entendeu? Eles contratam uma empresa especializada em fazer a limpeza da vidraria. Então, se tem ou não essa subcontratação no contrato, se está previsto ou não no termo de referência, tá? No termo de referência, normalmente tem um item se é prevista a subcontratação ou não, se é permitida e até que nível, que a empresa não pode subcontratar tudo. Isso tem que estar descrito no termo de referência. É permitido até 20% do serviço, alguma coisa nesse sentido. O histórico dos serviços, aquele que foi levantado do contrato anterior. O histórico da empresa contratada, que também já foi levantado. Quais vão ser as principais ações de fiscalização no decorrer do contrato? Diárias, semanais, mensais. Isso entra dentro do cronograma de fiscalização e outras informações que a equipe de fiscalização considerar que são relevantes para colocar no plano de fiscalização. O plano de fiscalização serve, primeiro, para quando a equipe estiver meio perdida, sem saber o que fazer. E aí volta para o plano de fiscalização, para lembrar como que foi acordado, que seria feita essa fiscalização, ou para quando troca a equipe de fiscalização, né? Às vezes, no decorrer do contrato, uma pessoa que era fiscal muda de setor, por exemplo, e pede para não ser mais fiscal, porque o setor que está não é mais condizente com aquele contrato. E aí vem um fiscal novo, o fiscal novo pode pegar o plano de fiscalização para dar uma olhada nessas informações. Aqui ficou bem pequenininho, mas é um exemplo de um plano de fiscalização que a gente fez lá do HU. Se vocês quiserem aumentar a tela aí no computador de vocês, deixar em tela cheia para enxergar melhor. Mas é mais ou menos isso. Ó. Eu peguei justamente de recepção, tá? Esse é um plano de fiscalização que está vigente. Eu só tirei ali os dados da contratada, dos fiscais, por questão de proteção de dados, né? Mas é o contrato que está vigente. Ó. A gente tem recepcionista 44 horas, 30 horas, 12 por 36 diurno e noturno e mais um encarregado. Não tem subcontratação. Histórico do serviço da empresa anterior. Ó. A empresa anterior apresentava faltas não respostas em demasia ou repostas por pessoal sem treinamento. Dificuldade nos encarregados em repassar as orientações aos funcionários. Frequentemente, orientações repassadas do HU aos encarregados não eram acatadas. Insubordinação dos funcionários em relação aos encarregados. O encarregado mandava fazer, eles nem davam bola. Tentativa da empresa de condicionar a prorrogação contratual à retirada dos ajustes de nível de pagamento de IMR. Isso aconteceu, tá, pessoal? Foi bem grave isso. A gente frequentemente aplicava o IMR para a empresa, porque tinha todos esses problemas que estão elencados aí. E chegou uma situação em que a gente precisava prorrogar o contrato por 3 meses
para fazer um novo termo de referência, porque não estava dando mais para ficar com os serviços deles. Era muita falta, dos 50 postos, tinha dia de que tinha 30, 25 cobertos. Tinha todos esses problemas com os encarregados, né? E a gente chamou a empresa e pediu para eles, vamos prorrogar por 3 meses. A empresa também não queria mais ficar, também não estava legal para eles. Vamos prorrogar por mais 3 meses, só para dar tempo de fazer uma nova licitação. Eles falaram para a gente, assim, em reunião, na maior cara de pau, a gente só prorroga se você retirar todos os MRs que você aplicou até agora. Pensa, se eu não fiquei louca. O povo da reunião achou que eu ia voar no pescoço da mulher. Mas não pode, tá? Tem que manter o controle nessas horas. Então, troca em demasia dos encarregados e supervisores. Toda hora eles trocavam os encarregados, porque nunca dava jeito. Demora por parte da empresa nas substituições solicitadas pelo HU dos profissionais que não estavam correspondendo. Aí eu tirei o nome da empresa anterior aqui por uma questão de ética. Histórico da empresa contratada. A gente não conseguiu nenhuma informação. A empresa que foi contratada é uma empresa do interior do Paraná e tinha, acho que, 5 anos de mercado, se não me engano, uns contratos bem pequenininhos. E, por incrível que pareça, está dando super certo. Tá? Foi assim, da água para o vinho, de uma empresa grande, gigante da região, que a gente achava que, ai, que bom que foi tal empresa que ganhou a licitação. E no final foi essa empresa pequenininha do interior do Paraná que assumiu, que botou ordem na casa. Riscos e ações de contingência. Aí a mesma coisa, parecido com a análise de riscos, né? Com relação ao contrato anterior, que a gente tinha falta em demasia. As ações são controles de faltas em loco e através do ponto, com desconto dos dias faltantes e do IMR. Tudo isso a gente estava fazendo, tá? Tanto que a empresa não quis prorrogar o contrato. Grande rotatividade de funcionários, acarretando em dispêndio de tempo para treinamento, toda hora. Como eles eram ruins para os funcionários também, toda hora estava trocando funcionário. E não tem muito o que fazer, é só cobrar comprometimento da empresa. Aí. Falta de comunicação com a empresa, funcionários não seguiam as orientações de mudanças solicitadas pela contratante. Aí a gente solicitava para trocar o encarregado, sempre vinha outro que não resolvia, mas enfim. Reposição de falta por pessoal não treinado. Isso é uma coisa que eu estava fazendo em termos de referência ontem mesmo, de um outro serviço, e eu coloquei esse item como indicador do IMR. Porque o que acontecia? A pessoa faltava, eles pegavam um fulano de tal qualquer ali, de outro contrato que eles tinham ali na empresa e colocavam no HU para ser recepcionista. A pessoa não sabia nem ligar o computador, às vezes. Então, a reposição de falta ela tem que ser efetiva. A pessoa que vem repor a falta, ela tem que realmente saber prestar os serviços. Claro que algum tipo de treinamento a gente sempre tem que dar, né? Mas pelo menos o básico ela tem que saber. Aí o que a gente pode fazer para melhorar isso? A orientação, e deixar escrito isso, ou no TR ou em ata, que os encarregados têm que ter conhecimento das principais funções exercidas pelos funcionários. Porque aí, se faltar pessoal, eles se repuserem por alguém que não sabe fazer o serviço, ele pode treinar a pessoa. Tá? Não precisa a pessoa do setor parar para ir lá treinar, e semana que vem está treinando outro, semana que vem treina outro. O encarregado pode fazer isso. A empresa não realizar corretamente os direitos, o pagamento dos direitos trabalhistas, vale transporte, alimentação, ou deixar que o funcionário trabalhe sem estar registrado em carteira. Isso, a fiscalização administrativa pode diminuir o risco, né? A empresa não entregar o uniforme com a frequência estabelecida no termo de referência. Aí isso não tem jeito, é fiscalizar ali em loco, ver se as pessoas estão trabalhando uniformizadas, pedir o comprovante de entrega do uniforme, assinado pelo funcionário, e descontar do IMR. Não está trabalhando com uniforme, não está entregando uniforme, desconta do IMR, que eles começam a entregar rapidinho. Aí aqui, quais são os principais pontos das tarefas de fiscalização? Do fiscal técnico.
Fiscalização em loco diário de atividade dos funcionários, e fiscalizar o uso dos uniformes, atender aos chefes do setor de lotação no caso de solicitação de mudança de rotinas, orientações, treinamentos ou demais questões inerentes ao serviço, repassar as informações ao encarregado preposto da empresa, sempre formalizado, tá, gente? Vai passar uma orientação de mudança de fluxo, de mudança de rotina, chama a pessoa, explica e bota no e-mail depois, para poder cobrar. Emitir mensalmente relatório de fiscalização mensal, enviar ao gestor de contratos, informar formalmente ao gestor do contrato ou preposto da empresa em caso de ocorrências. Isso é importante. Sobretudo quando se tratar de ocorrências que gerem desconto no IMR ou aplicação de sanções. Tá? Sempre melhor formalizar de mais do que formalizar de menos. Fiscal administrativo, conferência dos documentos relativos ao contrato, no seu início, final e mensalmente, e por amostragem, aqueles documentos que a gente pede uma vez por ano, né? Conforme a legislação vigente. Retenção e autorização de saque da conta vinculada. Que eu saiba, o UFSC não trabalha com conta vinculada, trabalha só com a garantia, tá? O HU trabalha com a conta vinculada, mas é o pessoal ali da fiscalização administrativa que faz essa parte. Encaminhar pedidos de repactuação, acionar o gestor de contrato em caso de irregularidades não sanadas por parte da empresa. E o gestor de contrato, contato principal do HU com a contratada, através do encarregado e preposto da empresa. Fechar o MR mensalmente, ateste da nota, solicitação de pagamento, notificar a empresa se necessário, solicitar a abertura de processo administrativo quando necessário, coordenar e organizar as mudanças de rotina, alterações de serviços, troca de funcionários. Tá? Isso daqui é mais geral, né? Não é específica de contrato nenhum, são as rotinas de qualquer contrato de mão de obra. Aí o cronograma de fiscalização, diariamente os fiscais técnicos devem fazer rondas para verificar se o serviço está prestado, se os postos estão completos, se os funcionários estão de uniforme. Mensalmente tem que emitir o relatório de IMR. Por amostragem e os relatórios do checklist de fiscalização administrativa, né? Por amostragem, os documentos de fiscalização administrativa, aqueles que você pede uma vez por ano. E, quando é necessário, notificação à empresa gestora das ocorrências, constando o dia, a hora e envolvidos do ocorrido. As rotinas de início e final de contrato constam no termo de referência e legislação pertinente. Tá? Alguma dúvida com relação ao plano de fiscalização? Não? Está todo mundo ouvindo? Posso passar? Tá certo. Então, vamos lá. Feito o plano de fiscalização, o ideal também é que seja feito uns dias antes da vigência do contrato, tá? Tanto o plano de fiscalização quanto a reunião inaugural, o ideal é que seja feito entre a assinatura do contrato e o início da vigência, tá? Se não deu tempo, faz ali nos primeiros dias de vigência do contrato, não tem problema. Na reunião inaugural do contrato, vocês vão juntar a equipe de fiscalização e chamar todas as pessoas que são envolvidas na parte de gestão do contrato por parte da empresa, tá? Seja, às vezes, diretor de operação, diretor de alguma coisa assim que queira participar, o preposto da empresa, se precisar, os encarregados e líderes, tá? Eu, normalmente, só chamo encarregado e líder quando eles são os prepostos. Mas, dependendo da configuração ali da empresa, que ela é livre para ter, né, supervisores, enfim, pode chamar ou não. Como eu falei, sempre façam uma reunião, no mínimo 2 pessoas da contratante, tá? O ideal seria que a equipe de fiscalização toda estivesse presente, mas se não for possível, pelo menos 2. Registrar sempre essa reunião em ata. Passa a lista de presença para comprovar as pessoas que estavam lá. E a pauta dessa reunião, o que vai ser? Apresentar para a empresa a equipe de fiscalização. Olá, fulano, esse é o fiscal técnico, esse é o fiscal administrativo, eu sou a gestora, prazer. Apresentar, fazer a transição dos contratos,
do contrato que estava vigente para o novo, o que muda, o que tem que mudar, quais são as rotinas novas que têm que ser estabelecidas. Constituição da equipe de trabalho, se a empresa vai absorver aqueles funcionários que já estavam ali. A organização, o órgão público, não pode, de jeito nenhum, indicar o funcionário para a empresa, tá? O que pode ser feito é, se partir da empresa, normalmente o que acontece, a própria empresa vai ter um custo todo de contratação e de treinamento desses funcionários. Então, é muito mais fácil para a empresa treinar, já absorver os funcionários que estão treinados do que colocar toda gente nova e treinar tudo de novo. Faz tanto para a empresa quanto para o órgão, né? Então, isso normalmente acontece. A empresa já assume a equipe que estava lá no contrato anterior. O que você pode dizer, sim, para a empresa é falar, olha, eu não indico que fulano, ciclano continuem, tá? Só que você está indicando, está dando uma sugestão, não indicando. Você está sugerindo. Não significa que eles têm que acatar a sua sugestão, tá? E você normalmente só faz isso se a empresa pede. Tá? A equipe é da empresa, os funcionários são da empresa e a gente não tem ingerência sobre a equipe. Principalmente no início do contrato. No decorrer do contrato, se tiver alguém que esteja dando problema, você pode pedir para tirar, sem problema nenhum. Desde que seja justificado, né? Mas no decorrer, no início do contrato, você não pode dizer para a empresa que você quer ou não quer funcionar ali dentro. Você pode só sugerir, tá? Nessa reunião de contrato, de início de contrato, você também vai apresentar o IMR para a empresa. Não deixem de ler todos os indicadores na reunião e dizer para a empresa exatamente como que você vai cobrar aquilo, tá? Registre isso em ata, que depois não tem como a empresa alegar que não sabia. Ah, mas vocês estão aplicando IMR, eu não sabia que ia ser dessa forma, eu não sabia que eu ia ser descontado. Não, tá aqui, ó, tá na ata de reunião, você assinou a presença, tá na ata, não tem como dizer, não sabia. E apresentar para a empresa quais são as rotinas de fiscalização, tá? Como que vai funcionar, como que os fiscais vão fiscalizar, o que cada um vai fazer dentro da fiscalização. O plano de fiscalização não é aberto para a empresa, tá? A empresa não tem que saber o que você acha dela, o que você colocou ali, o que você achava da empresa anterior. Isso é um documento interno só da equipe de fiscalização. O plano de fiscalização fica no processo interno, não tem que abrir para a empresa. O que você vai passar para a empresa são essas rotinas. Aqui a gente tem um exemplo da pauta, né? Da reunião de início de contrato. A contratante, a vigência, a data, todos os presentes para assinar, tanto da contratante quanto da contratada, tá? Tem que assinar a presença. E aqui a pauta da reunião, os assuntos a serem tratados. Início de prestação de serviço, transição de contratos, novos postos, constituição da equipe de trabalho, plano de fiscalização, MR, aferição de resultados, notificação de ocorrências e equipe de fiscalização, tá? Você pode anotar num papel separado todos os assuntos que foram tratados em reunião e depois passar para a ata, de forma digitada, mais bonitinho. Ou uma coisa que é mais prática, aqui embaixo, nesse espaço, depois virando a página, você pode simplesmente escrever à mão o que vai sendo tratado durante a reunião e deixar esse documento como uma ata. Tá? As duas coisas são válidas. Depois, se você fez tudo à mão, digitaliza e manda para a empresa. As atas você sempre manda para a empresa e pede um ciente, tá? Pede um recebido. Certo. Tudo isso foi feito, fizemos a reunião de início de contrato. Agora, quando aplicável, quando consta no termo de referência, a gente vai emitir a ordem de início de serviço. É só um documento formal dizendo, empresa, você está pronta para começar no dia tal. Isso já deve estar, a data já deve estar no
no contrato, né, da vigência, é mais uma formalização. Tem empresa que exige, então a gente sempre procura fazer. É sempre bom você pecar pelo excesso do que pela falta. Um documento bem simples, tem ali os dados do contrato, e a equipe de fiscalização do contrato, formalmente designada pela portaria tal, autoriza a empresa tal, de acordo com o contrato tal, celebrado na licitação tal, a começar o serviço. Bem simples, tá? Faz o documento, assina, manda para a empresa e coloca no processo. Tudo pronto para começar o contrato. O contrato vai começar. E agora? O que a gente faz? Nos primeiros 30 dias, o fiscal administrativo tem que pedir aqueles documentos que eu já passei para vocês. Tá? Enquanto isso, a equipe de fiscalização técnica já vai estar trabalhando. Eu faço um acordo com a empresa, verbal, e eu não aplico o IMR nos primeiros 30 dias de contrato. Por que eu faço isso? Por experiência. Tá? No início do contrato, a empresa está se adequando. Vai ter funcionário que ela vai contratar e que não vai dar certo, que ela não vai conseguir contratar outro no tempo. Ela não vai ter entregue os uniformes ainda, porque tem que tirar medida de todo mundo para mandar fazer o uniforme. Ela encomendou aquele equipamento, mas ele vai demorar mais 15 dias para chegar. Ou seja, um mês de ajuste. A gente tem que entender que nesse mês o contrato não vai ser prestado da maneira que ele deveria ser prestado no resto dos 59 meses. Então, eu, pessoalmente, não aplico o MR nesse período. Não tem nada na legislação que diz que não pode aplicar o MR ou que você não deve aplicar o MR nos 30 primeiros dias de contrato. Isso é questão minha por experiência mesmo. Então, eu só deixo formalizado ali com a empresa na reunião inaugural, que a partir dos 30 dias está valendo. Se a empresa nesses 30 dias não conseguiu se adequar, meu filho, já teve bastante chance. A partir dos 30 dias, a gente vai aplicar sim, e vai cobrar tudo que está no contrato. Tá? As ocorrências. Eu coloco na ata de reunião, Teles, a decisão de não aplicar o MR deverá ser documentada. Eu coloco sempre na ata de reunião, tá? Para deixar formalizado isso com a empresa. Eu acho que não custa. É melhor você formalizar do que você deixar alguma coisa acordada de boca. Professora. Oi. Eu caí agora no vídeo, eu não sei se foi falado isso. Esse negócio de que não será cobrado nos primeiros 30 dias, isso fica registrado em ata ou é só verbal? Eu registro em ata. Ah, tá. Eu registro em ata para deixar formalizado, né? Eu acho que isso é sempre bom a gente formalizar tudo que a gente acorda com a empresa. Não, certinho, então, obrigada. Tá? Nada. É na ata de reunião inaugural, tá? Eu registro. Como eu falei, isso é uma questão minha, tá? Pessoal, de gestora de contrato. Não tem nenhum lugar dizendo que você deve ou não deve aplicar. Só que eu acho que é questão de bom senso. Que no começo, quando eu aplicava, sempre tinha MR nos primeiros dias de contrato. E a empresa está se ajustando ainda, a gente está se ajustando nos serviços, né? E assim, gente, nós vamos ficar provavelmente 5 anos tendo contato pessoal com essa empresa. Tá? A gente tem que ter um relacionamento bom com a empresa, senão fica insustentável para as duas partes. Tem que ter um relacionamento bom com o preposto, com os encarregados. Então, eu acho que convém a gente começar com o pé direito. Tá? Mas isso é pessoal. Cada um faz do jeito que achar que tem que fazer. Às vezes acha que a empresa já estava no contrato anterior, não vai mudar nada, então toca para frente. Tá? No decorrer do contrato, quais são as rotinas de fiscalização? As ocorrências, quando teve algum problema, alguma ocorrência, como eu disse, ocorrência nem sempre é problema, às vezes é uma mudança de rotina do setor, alguma coisa assim. Elas devem ser sempre comunicadas ao preposto formalmente, assim que possível, da maneira mais clara e objetiva. Tá?
A gente nunca manda para a empresa falando o funcionário foi mal educado. Que funcionário foi mal educado? Quando que ele foi mal educado? Com quem? Não. Tal dia, tal hora, houve um desentendimento entre um aluno e o porteiro, porque o aluno queria entrar depois do fechamento, do horário de fechamento do prédio, e eles acabaram batendo boca. Você vai colocar tudo certinho. Em tal lugar, com tal funcionário. O mais objetivo e claro possível, tá? Deixar tudo formalizado, mandar tudo por e-mail. E se tiver um ajuste para ser feito, nesse caso o funcionário formado cabo não tem muito o que fazer, né? A empresa vai dar uma conversada com ele. Mas se for alguma coisa que tem que ser feito um ajuste, sempre dá um prazo para esse ajuste, tá? Nunca colocar o quanto antes. Coloca, a empresa tem que fazer no prazo de 3 dias. Porque você pode cobrar a empresa dali 3 dias se não foi feito. Essas ocorrências, você pode criar uma planilha própria para anotar as ocorrências, tá? Eu não tenho, eu não uso, eu mando por e-mail mesmo, um e-mail simples. Mas você pode fazer isso de maneira formal. Cria uma planilhinha ali que nem tem, por exemplo, do início do contrato. O nome da empresa, CNPJ, tal, aí coloca um campo ali, ocorrência, os envolvidos, a data, a hora, o local. Isso pode facilitar a vida. Até para você não esquecer de deixar da maneira mais objetiva possível. E manda sempre aquele modelo de planilha registrando as ocorrências para a empresa. Pode numerar também, ocorrência 1 de 2022, ocorrência 2 de 2022. Isso pode facilitar as rotinas de fiscalização. No final do mês não, né? No início do mês seguinte, o fiscal técnico ou os fiscais setoriais vão fechar o relatório de recebimento provisório, que é a planilha do MR. Lá ele vai pegar todas aquelas ocorrências que aconteceram durante o mês e vai passar para um único documento, cabendo desconto ou não, tá? Tem que constar todas as ocorrências relevantes com os mesmos dados, dia, hora, quem são os envolvidos, da maneira mais objetiva possível. Se aquilo couber desconto, se for uma ocorrência que se enquadra em um dos em um dos critérios de desconto do IMR, a empresa vai ter o direito de se defender sempre. Falar, não, mas está escrito ali que o funcionário foi mal educado, mas ele não foi. Ele só falou para o aluno que o aluno não podia entrar, o aluno que ficou lá batendo boca com ele. A gente conseguiu ver isso nas câmeras. Aí o fiscal pode ou não acatar essa defesa, pode ou não tirar o desconto do IMR, tá? Como já foi matéria da aula passada, se a ocorrência não está bem clara e objetiva, eu coloco a ocorrência no relatório do IMR, mas eu não desconto da empresa. Principalmente se a empresa não foi avisada no momento que ela ocorreu, tá? Se naquele momento você só passou, falou, não seja assim, você está brigando com o aluno, não pode brigar com o aluno, e ficou por isso mesmo. Aí eu coloco ali no IMR que o funcionário brigou com o aluno, só que eu não desconto do IMR porque eu não lembro o dia, não lembro a hora, não lembro quem foi, enfim. E principalmente não avisei a empresa naquele momento que a empresa poderia tomar alguma atitude com relação a isso, tá? Poderia dar uma advertência para um funcionário, tirar o funcionário do posto, enfim, a empresa não teve a oportunidade de corrigir aquele erro no momento. Aqui eu coloquei um exemplo de um relatório de IMR. Não estou conseguindo mexer aqui. De novo, se vocês quiserem colocar a tela cheia para conseguir ver melhor, ele é bem extenso, então ficou bem pequenininho. Esse daqui eu peguei do Serviço de Apoio Administrativo.
O apoio administrativo do HU é um contrato que envolve maqueiros, técnicos em secretariado, almoxarifes e arquivistas. É um contrato bem grande que tem funções bem diferentes, né? Postos bem diferentes. Aqui, o nosso relatório de fiscalização técnica, ele é feito bem objetivo e com base no IMR, tá? Então, a gente simplesmente pega todos os parâmetros do IMR e coloca no relatório e fica aqui na planilha se aquela ocorrência ocorreu ou não. Então, má conduta ou atraso não justificado por parte do colaborador? Sim. Teve uma ocorrência de má conduta. Lá embaixo eu mostro depois. Todos os outros, deixar de respeitar as normas de segurança e de medicina do trabalho? Não. Deixar de substituir empregados que se conduzem de modo inconveniente? Não. Todos os outros foram não. Suspender ou interromper salvo por motivo de força maior ou caso infortuito, os serviços contratuais? Não. Tá? Aqui os indicadores específicos. Garantir a integralidade dos postos contratados. Devido ao surto de Covid-19 e influenza, não serão descontados no IMR a falta de funcionários que apresentam sintomas gripais. Apenas os dias não trabalhados. Isso daqui foi uma orientação da EBSER logo no início da pandemia, tá? Que a gente não precisava descontar do IMR os funcionários que apresentassem sintomas gripais, desde que os serviços continuassem a ser prestados. Então, se eu tenho, por exemplo, um lugar que tem 3 postos e uma pessoa está gripada, eu não vou descontar se essa pessoa não faltou. Se essa pessoa faltou. No IMR, o posto de trabalho eu continuo descontando. Que é para não incentivar as pessoas a virem trabalhar gripada e passar Covid para todo mundo por medo de levar falta. Aí aqui, garantir que os prontuários solicitados por qualquer áreas assistenciais cheguem até o solicitante. Aí isso daqui, a fiscal técnica desse contrato que colocou, a fiscal setorial desse contrato que colocou essa observação. Tivemos dificuldades pontuais devido ao sistema de movimentação de prontuários usado para recebimento de pedidos e liberações. Continua com problemas, apresentando movimentações incompletas, prontuários sendo apresentados com números de registro e outras questões sobre a informática, que somente a informática pode solucionar. Isso é uma ocorrência, tá? Os prontuários não estavam sendo corretamente entregues na sua totalidade para as consultas, mas não é um problema dos arquivistas que cuidam dos prontuários, e sim o problema do sistema do HU. O sistema não estava puxando os prontuários que começavam com o número X. Então, ela colocou ali, deixou registrado que estava tendo problema, mas não é um problema passível de desconto, porque não é um problema que foi inerente dos serviços da empresa. É um problema da informática do HU. Certo? Então, esse é um exemplo de ocorrência que a gente pode, sim, colocar no IMR para deixar registrado, mas não vai gerar desconto para a empresa. Aqui, continuando, ele é bem extenso, tá? Aí teve mais alguns problemas. Deixa eu ver. Isso daqui também são problemas que não são relativos, que nem o anterior. São ocorrências, mas que não são relativas à prestação de trabalho. Aqui eu tenho, dia 16/5. A maqueira deixou a mãe e o bebê sozinhos em maca no alojamento conjunto. Essa ocorrência foi formalizada para a empresa no dia. A gente tem o nome da pessoa, que eu tirei aqui por questão de sigilo, né? O nome da maqueira, o dia da maqueira. No dia que aconteceu, a fiscal notificou a empresa, mandou um e-mail para a empresa avisando. Então, essa ocorrência gerou 1 ponto de desconto, voltando aqui, devido à má conduta por parte do colaborador. Certo? Como na nossa planilha ali do IMR, 1 ponto não gera desconto, é a partir de 2 pontos que vai começar a gerar desconto, a gente colocou aqui no cabeçalho 1 ponto de ocorrência no mês decorrente das seguintes faltas. Aí coloca a questão da maqueira.
mas não houve descontos na fatura do mês de maio relativa ao MR. Certo? Aqui teve mais um monte de ocorrência, tá? Eu deixo nesse campo de observação embaixo, ó, todas as ocorrências do mês, cabendo desconto ou não. Gente, desculpa, ó, o das maqueiras não houve desconto. O das maqueiras foi solucionado na hora e a gente chegou à conclusão que não era culpa da maqueira, foi outra coisa que teve desconto aqui. Uma questão dos almoxarifes aqui. Tá? Justamente a questão de falta de educação que eu estava dando o exemplo antes, mas ele teve testemunhas, tá? Tinha uma equipe grande no almoxarifado na hora que viu que realmente o almoxarife estava sendo mal educado, estava falando palavrão com a outra pessoa. E, de novo, a gente chamou o encarregado, falou, deixou formalizado, tal pessoa, aconteceu tal coisa, tal dia, tem testemunha, e aí sim aplicou um ponto. Um ponto de desconto não gera desconto na nota. A questão da maqueira foi resolvida. Certo? Então, o relatório fica bem grandinho, ó, mas não tem problema. O importante é que ele esteja bem claro, bem objetivo, e que quando a empresa receba, dê para entender exatamente o que foi apontado ali. E o importante é que a ocorrência que gere o ponto de desconto, ela tenha sido notificada para a empresa no dia. Tá? Alguma dúvida com relação ao IMR? Vou achar que não. Aquela planilha de IMR que eu apresentei foi só um modelo. Cada uma vai ajustar o seu contrato. Tá? Cada gestor, cada fiscal vai ajustar o seu contrato. Não precisa ser necessariamente naquele formato, tá? Não tem um formato pré-estabelecido da planilha do IMR, do relatório, né, do IMR. Eu acho que dessa forma de planilha ele fica mais clara, mais objetivo de entender e de aplicar o desconto. Mas cada um faz da maneira que achar que fica mais prática. Tá? Isso daqui é um modelo de relatório de IMR de um serviço que não tem mão de obra. Ele é do videomonitoramento. Ele é muito mais simples, tem muito menos indicadores, porque é um serviço mais simples também, mais fácil de fiscalizar. São 4 indicadores só. Como é esse serviço mais enxuto, eu não faço aquela planilha que eu faço igual a da mão de obra, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu faço um relatório mais simples mesmo. Então, são 4 indicadores. Prazo de ocorrência, não teve nenhuma ocorrência. Problemas no sistema de acesso, não teve nenhuma ocorrência. Cancelas e catracas sem funcionamento, não aplica esse contrato, porque isso daqui foram 2 serviços licitados juntos, em 2 grupos, o do catraca e cancela e o de vídeo monitoramento, então se aplica o outro contrato. Falta de funcionário no monitoramento, sem ocorrência também, o posto foi integralmente coberto. Teve aqui uma ocorrência que não é relativa ao IMR especificamente, mas a gente sempre coloca para formalizar. Conclusão da instalação das câmeras do aditivo em 17/2. Aí não teve mais nenhum fato pertinente, nenhuma observação, a gente fecha o IMR sem descontos, tá? Muito mais simples, muito mais fácil de ser aplicado, mas é um serviço mais simples também, sem mão de obra direta. Antes da gente entrar na fiscalização administrativa, vamos fazer um intervalinho, são quase 9 horas. Pode ser um cafezinho, 9h05 a gente retorna. Até já, eu vou parar a gravação aqui, depois me lembrem de continuar se eu esquecer. Podemos continuar, pessoal? Todo mundo de café tomado? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da fiscalização administrativa agora. Quais são as rotinas dentro da fiscalização administrativa?
Então, tem aqueles documentos que eles têm que o fiscal administrativo vai ter que conferir todo o mês, né? A gente achou que ficava mais fácil a gente fazer um checklist desses documentos, porque não tem muito segredo a fiscalização administrativa, ela é muito mais clara. Tem aquela lista de documentos, a empresa tem que entregar a lista de documentos e o fiscal tem que conferir se a empresa entregou todos e se todos os documentos estão válidos também, né? Não vale só entregar, tem que entregar e ele tem que estar conforme. Então, a gente fez o relatório de fiscalização administrativa por meio de um checklist, como eu já falei para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Assim como os outros documentos pertinentes à fiscalização, no cabeçalho tem todos os dados da contratada, o nome, CNPJ, o número do contrato, o número dos funcionários, a vigência. Isso é fácil, que você preenche uma vez só e depois vai só copiando de um para o outro. Depois a gente tem aqui todos os documentos que são relativos à fiscalização administrativa de contrato. Nem todos os documentos vão se aplicar a todos os contratos, tá? A maioria, sim. Mas tem, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa aqui que não se aplica. Por exemplo, as certidões negativas que podem ser substituídas pela certidão do SICAF, como já foi falado aqui. Então, se a empresa, no lugar de mandar negativas de débitos municipais, estaduais, federais, e ela mandar só a certidão de regularidade do SICAF, que está aqui, ó, você pode dar o ok na regularidade do SICAF e colocar não se aplica para todas as outras. Tá? Se ao contrário, a empresa não manda o SICAF, mas manda todas as certidões, pode fazer a mesma coisa, colocar não se aplica no SICAF e colocar ok para as outras certidões. Tem aqui, por exemplo, comprovante de pagamento de vale transporte, vale refeição, seguro de vida. Isso nem sempre vai se aplicar a todos os contratos. Tem CCT, por exemplo, que não prevê o pagamento de vale-refeição. Existe. A CCT do Sindicato das Empresas da Saúde, se não me engano, assim, de saúde, não tem vale-refeição. E, claro, se não tem vale-refeição, eles não pagam. Aí coloca que não se aplica. O pagamento de vale-transporte, por exemplo, eu tenho um contrato pequenininho de 4, 5 postos, que todas as pessoas que trabalham lá são pessoas um pouco mais qualificadas, com salário um pouco melhor, ninguém vai de ônibus. As pessoas vão ou de moto ou de carro. Ninguém ganha vale-transporte. Então, a gente solicitou que se tirasse o vale-transporte da planilha de custos de um ano para o outro, porque eles não estavam utilizando, e aqui a gente coloca não se aplica. Seguro de vida. Nem todas as CCTs também prevêem o seguro de vida. Por isso que tem que conhecer a CCT e a planilha de custos, tá? Principalmente o fiscal administrativo. Aqui pode se aplicar, pode não se aplicar. E assim por diante. Declaração da empresa optante pelo Simples. Contratos de mão de obra normalmente são contratos de um valor maior, que não vai, na licitação não vai ser dado preferência para micro e pequena empresa. Então vai ser muito difícil ser uma empresa optante pelo Simples. Normalmente não vai se aplicar. Mas pode acontecer. Pode acontecer um contrato menor, de 2 ou 3 postos, que na licitação vai ser priorizada a participação de pequenas microempresas, e aí elas podem ser optantes pelo Simples. E assim por diante, tá? Aqui no checklist tem todos os parâmetros que a lei diz que a gente tem que conferir na fiscalização administrativa dos contratos, tá? Esse checklist, para quem é do HU, quem faz é a UFAC, a Unidade de Fiscalização Administrativa, então não teria que se preocupar com ele. Para quem é da UFSC e queira adotar esse checklist como padrão, queira fazer um próprio, né, com o logo da UFSC, com o cabeçalho da UFSC, eu deixei ele na biblioteca, tá? Eu deixei também exemplo de todos esses documentos que eu estou mostrando para vocês aqui, eu deixei um exemplo na biblioteca, se vocês quiserem adotar alguma coisa parecida, se quiserem usar como base, eles estão lá.
E aí, como eu já falei do fluxo, o que o gestor do contrato vai fazer? Ele vai agregar todas as informações recebidas pelos fiscais de contrato. No plano de fiscalização tem que ser determinado ali, ou dentro do manual, se tiver um manual no órgão, no centro que está sendo aplicado aquele contrato, tem que determinar se todos os fiscais vão atestar a nota, ou se vai ser só o gestor de contrato que vai atestar a nota. Sendo só o gestor, ele recebe todas essas informações dos fiscais técnicos e administrativos, compila as informações. Se for acordado isso, fecha o IMR e manda para a empresa. Estando tudo ok, IMR sem desconto, toda a fiscalização administrativa conferida, tudo certinho, atesta a nota e manda para pagamento. Tá? Como eu já falei para vocês, as notas de mão de obra, elas têm que ser pagas até o dia 20 do mês seguinte à emissão, para não gerar multa. Então, tem que tomar cuidado, novamente estou frisando isso, tomar cuidado para falar para a empresa que ela só pode emitir a nota depois que ela tiver o ok da equipe de fiscalização, que está tudo certinho. Não tem problema nenhum na fiscalização. O DPC nos informou que passará do dia 20 para o dia 15 de cada mês. Não estava sabendo isso, Andresa. A partir do mês que vem, então é dia 15, não é mais dia 20. Tá? Tem que se atentar. Então, as notas, o ideal seria que todo o processo fosse fechado até o dia 30, até o último dia útil do mês seguinte ao de prestação de serviços. Não é só mão de obra, tudo que é relacionado a serviço, né? Mônica, na realidade, são as notas que tem pessoas trabalhando nela, tá? Como eu já expliquei para vocês, tem alguns contratos que não são de mão de obra direta, mas que a gente tem pessoas trabalhando em loco. Essas notas também têm a retenção do, acho que é o ISS, o imposto, não lembro exatamente que imposto que é retido, que se ultrapassar do prazo também gera multa. Então, não são todas as notas de serviço, tem serviços que não, mas são todas as notas que trabalham pessoas nela. Na dúvida, aplica para todas. Aplica o prazo para todas, tá? Mas eu já tive caso de nota de serviço lá, que era um serviço que não tinha ninguém trabalhando, que aconteceu a mesma coisa que eu não lembro quem aqui que falou no grupo, que a empresa simplesmente não mandava nota. Já tinha passado 3, 4 meses e a empresa não mandava nota. Quando eles mandaram tudo acumulado, de todos os 3 meses que eles não tinham mandado, com a emissão relativa àquele mês. Como é uma empresa que já é difícil a comunicação, eu fui até o financeiro e perguntei se eles conseguiriam pagar aquela nota, mesmo tendo sido emitida 3 meses atrás, e eles me informaram que conseguiam, que aquela nota não ia gerar multa. Então, a gente abriu essa exceção. Mas, normalmente, o ideal é que todo o processo seja finalizado, que a nota vá para o financeiro até o último dia do mês corrente, tá? Aqui é um modelo de relatório de recebimento definitivo, emitido pelo gestor do contrato, tá? É um relatório bem simples, porque os relatórios que são mais específicos são do fiscal administrativo e do fiscal técnico, ou dos fiscais setoriais, né? Então, o contrato tal, serviço de mão de obra de recepção, vai sendo em condições, formas satisfatórias, em consonância com os sistemas legais, sendo observadas as obrigações postas no termo de referência, assim manifesto favorável à aceitação dos serviços e entendo por certo os direitos da empresa de recebimento dos valores devidos.
O valor do faturamento mensal foi tal, referente aos serviços prestados no mês de abril, a empresa encaminhou nota fiscal tal, no valor exato a ser pago. Aí tem a conta vinculada, que a gente aplica lá no HU, né? Qual que é o tipo da garantia da conta vinculada, o número do evento, tudo isso não muda, tá? É sempre a mesma conta. O valor que foi retido na conta vinculada, o valor que foi sacado. Não foi sacado não daquele mês. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é a conta vinculada. A conta vinculada é um tipo de garantia que os funcionários vão receber os encargos básicos os direitos básicos trabalhistas, né? Então, o que acontece? No final de cada mês, a equipe de fiscalização administrativa calcula, através de uma planilha, qual é o valor do INSS, do FGTS, de férias que são devidas para cada funcionário. Esse valor é calculado, é repassado para a empresa. A empresa vai pegar esse valor e vai fazer, na realidade não é a empresa, é o próprio HU, financeiro do HU. Pega esse valor e faz um depósito desse valor numa conta conjunta, que é do HU com a empresa. Tá? No início do contrato, eles vão lá, eu acho que é só no Banco do Brasil que pode abrir essa conta, abrem essa conta, que é a conta vinculada, e vai fazendo esses depósitos. Cada vez que a empresa tem que pagar férias, pagar rescisão contratual de alguém que foi demitido, algum funcionário tem que resgatar o FGTS, algum direito trabalhista, né, que a empresa tem que pagar, ela pede autorização para o HU para sacar esse dinheiro dessa conta vinculada. E esse dinheiro sai direto da conta vinculada e vai para a conta do funcionário. Então, é uma garantia que a administração tem que o funcionário vai receber a rescisão, que vai receber as férias, que a empresa não vai... Esse dinheiro que deveria ser aprovisionado para a empresa não vai gastar tudo e depois vai alegar que não tem dinheiro para pagar. Tá? Contabilmente, isso é um pouco complicado de ser feito, o pessoal acha meio chatinho assim, porque tem que abrir a conta conjunta, tem que fazer todos os cálculos do valor que vai ser retido todo mês. Mas para os funcionários é muito bom ter a conta vinculada, porque é uma garantia que eles vão receber realmente aquele valor, principalmente na hora da rescisão, né? Eu já vi acontecer, por exemplo, acabar um contrato e a empresa estava entrando em falência e eles simplesmente não tinham dinheiro para pagar o último mês de salário, a rescisão, as férias atrasadas, e não pagaram. Não pagaram. Estava entrando em falência, não tinha dinheiro, não pagaram. Eu acho que os funcionários nunca receberam a rescisão desse contrato. Então, a conta vinculada evita isso, né? E como o dinheiro é calculado certinho, tem os reajustes do fundo lá, do banco, né? Então, quando tem o final do contrato, o dinheiro da rescisão dos funcionários já está todo separadinho ali na conta vinculada. Quando a empresa estava depositando normalmente vale alimentação dos funcionários, e aí, de repente, depositam dinheiro na conta do funcionário. Juliano, se a empresa está depositando, não tem problema. Fica mais difícil de controlar, né? Mas se era em cartão e eles começaram a depositar em dinheiro, é isso? Isso, vale alimentação, não tem problema, tá? Só tem que ter esse controle, fica um pouco mais difícil da gente controlar, que eles estão recebendo tudo certinho dentro do prazo, mas a empresa pode optar por pagar em dinheiro na conta do funcionário, sim. O que eles não podem pagar em dinheiro na conta do funcionário aconteceu durante a pandemia. Lá com a gente aconteceu também. O vale transporte, que eles só podem pagar em dinheiro na conta do funcionário, quando o funcionário não tem a opção de receber o vale de ônibus no cartão, na localidade que ele mora. Tá? Isso eu acho que está na CLT, se não me engano. O vale transporte ele tem que ser necessariamente pago em vale mesmo. Tá? Tem empresa
acaba, que quer, por exemplo, pagar o vale transporte para a pessoa que não tem, que tem moto, vamos supor. E aí a pessoa quer receber o vale transporte em forma de dinheiro para converter em gasolina. Isso não é permitido, tá? Inclusive, se a pessoa recebe o vale transporte e vai trabalhar por meios próprios, que não é de ônibus, e sofre um acidente no meio do caminho, isso não é configurado acidente de trabalho. Porque a pessoa recebe o vale transporte, quando ela recebe o vale transporte, ela está declarando que ela vai trabalhar com transporte público, e se ela não está usando o vale transporte e está indo com o transporte próprio, é considerado uma fraude. Ela está recebendo o vale transporte sem necessidade, nesse sentido. Então, o vale transporte não pode. O vale transporte tem que ser no cartãozinho mesmo do Setúbal. Durante a pandemia, aconteceu também das empresas terem que pagar o vale transporte no dinheiro, mas aí foi justificado porque o Setúbal ficou fechado por um tempo. E nesse período que o Setúbal estava fechado por conta da pandemia, os ônibus estavam parados, eles não estavam emitindo o cartãozinho, e a gente teve uma troca de contrato naquele período, né? E aí não tinha realmente como a empresa emitir o cartãozinho. Os ônibus, eles estavam circulando só para pessoal da saúde. Então, para a gente que trabalha ali no hospital, tinha ônibus até o hospital. Só que como eles não estavam conseguindo emitir o cartãozinho, a empresa teve que pagar no dinheiro naquele período. Mas, no geral, não pode. No geral, o vale transporte tem que ser no cartãozinho mesmo. Ou, se for o caso da localidade, no papelzinho, nem sei se existe vale transporte ainda no papelzinho, acho que hoje em dia nem existe mais, né? Tudo no cartão. Eu vou atrás, tá, Cibele? De cabeça eu não tenho, não. Mas eu vou atrás e eu respondo depois no fórum para vocês. Sim, se está previsto na CCT, pode. Se está previsto na CCT, pode ser pago de outra forma. Eu nunca vi uma CCT que tivesse previsto. Mas se está, pode. Outra coisa que também normalmente é previsto na CCT, que a empresa possa buscar o funcionário em casa. E eu sei que acontece. Eu nunca vi na prática, mas eu sei que acontece. Empresa, por exemplo, que tem ônibus e que vai passando de bairro em bairro buscando funcionários em casa e levam os funcionários para trabalhar no local de trabalho. Isso pode ser feito se estiver previsto na CCT, e isso normalmente está. Tá? O que acontece é que normalmente a empresa ganha licitação sem o custo do vale transporte na licitação, com valor lá embaixo, alegando que vai buscar os funcionários em casa com ônibus próprio. E na prática isso não acontece. Na prática, eles acabam pagando vale transporte para a empresa, para o funcionário. Porque eles alegam que tem ônibus na hora da licitação, mas de verdade eles não têm. Eles só alegaram aquilo para jogar o valor da licitação lá embaixo. Isso eu vou abordar quando a gente falar sobre a planilha de custos, tá? Aí eu explico direitinho o que faz. O grandão aqui. Da notificação da empresa. A gente tem o desconto do IMR. Como eu já expliquei para vocês, o desconto do IMR ele não é uma punição para a empresa, ele não é sanção, ele é um ajuste do nível de serviço que foi prestado. O serviço deveria ser prestado em 100%, ele foi prestado em 90%, então eu vou pagar 90%, eu não vou pagar 100%. Só que, às vezes, a empresa ela não presta o serviço em 100% nunca. Todo mês tem um problema, todo mês tem MR, todo mês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai notificar a empresa que ela não está prestando aquele serviço de maneira correta, né? Normalmente, ou a gente faz essa notificação quando tem um caso muito grave, quando a gente descobre uma falta muito grave por parte da empresa, ou quando é uma sucessões de faltas não tão graves. Todo mês tem um problema, todo mês tem vários problemas, todo mês a empresa está recebendo desconto do IMR, todo mês tem intercorrência, aí a gente vai fazer uma notificação formal para a empresa. Como que é essa notificação? Um documento
como se fosse um ofício, que a gente vai mandar para a empresa para formalizar. A empresa não está legal, vocês não estão prestando do jeito que deveria. E assim como o IMR, a notificação tem que ser clara e objetiva. Ela tem que ter o item do contrato ou do termo de referência que está sendo descumprido. Se possível, os dias e horários que esse item foi descumprido. Ou você pode fazer uma remissão ao IMR, conforme o relatório de fiscalização técnica dos meses tal. O prazo que a empresa vai ter para se adequar daquele item que não estava sendo cumprido. De novo, não coloque o quanto antes, especifique um prazo, a empresa tem 7 dias, tem 30 dias, tem 2 dias, enfim. E quais são as consequências para não adequação daquele prazo? Consequência, normalmente, instauração de processo administrativo, tá? Porque a equipe de fiscalização não tem poder para fazer nada muito... Não tem poder para aplicar sozinha aquelas sanções que estão previstas no termo de referência. Para ser aplicadas as sanções, tem que ser aberto um processo administrativo, com a apuração das causas, com direito de defesa da empresa, enfim. E quem vai fazer isso, quem vai tocar esse processo administrativo, não são os fiscais de contrato. São pessoas que não têm a ver, não têm relação nenhuma com o contrato, porque elas teriam imparcialidade na hora de julgar o que está a falta da empresa, né? Elas não têm contato no dia a dia, emocionalmente elas não estão envolvidas, então elas vão julgar de forma imparcial. Fica a critério da equipe de fiscalização quando uma notificação grave não atendida ou recorrentes notificações podem resultar na abertura do processo administrativo. Então, assim, eu notifiquei a empresa uma vez, eu notifiquei a empresa 2 vezes. Só que eu estou notificando a empresa porque ela não entregou a meia do uniforme. Vale abrir um processo administrativo e você tirar 3 funcionários da função deles, do dia a dia deles, para julgar uma empresa que não está entregando a meia do uniforme? Qual que vai ser a consequência desse processo administrativo? Eles vão dar só uma advertência para a empresa? Advertência para a empresa eu já estou dando. Então, às vezes, não vale o desgaste da abertura do processo administrativo para a administração quando a falta não interrompe os serviços, por exemplo. A falta não traz uma consequência mais grave para a administração. É uma falta que, sim, a empresa deveria estar obedecendo, deveria estar no contrato, a gente está pagando por aquela meia, mas é uma coisa que, poxa, a empresa não está entregando a meia, o funcionário está vindo trabalhar igual, o serviço está sendo prestado igual. Então, a equipe de fiscalização que tem que se reunir e ver se vale a pena a abertura desse processo administrativo ou se a gente continua simplesmente descontando o DMR, a empresa está perdendo dinheiro com isso. Teoricamente, a meia está sendo paga para a administração, porque a gente está descontando o DMR. Então, esse critério é muito subjetivo, tá? Mas, normalmente, a gente analisa 2 coisas. Primeiro, se está atrapalhando na prestação de serviços, se o serviço está deixando de ser prestado por conta daquela falta. E segundo, se está tendo alguma consequência grave para a administração daquela falta da empresa. Se não está tendo consequência para a administração, nem financeira e nem pela falta da prestação de serviço, no meu entendimento, não cabe a abertura do processo administrativo. Mas quem tem que decidir sobre isso ou não é a equipe de fiscalização, tá? É o gestor do contrato que vai juntar todas as notificações, todos os IMRs, todos os e-mails, e colocar tudo isso num processo e solicitar a abertura do processo administrativo. Tá? Eu tenho um exemplo aqui, numa empresa, estava descrito no termo de referência que a empresa tinha que ter um escritório lotado na Grande Florianópolis. Isso é comum a gente pedir, tá? Principalmente quando
a gente precisa de fornecimento, de peça, de material, alguma coisa assim, a gente pede que a empresa tenha um escritório lotado na Grande Florianópolis, constituído na Grande Florianópolis. Não é obrigatório, mas é legal pedir no termo de referência, e desde que justificado. Enfim, tinha no termo de referência que tinha que ter esse escritório. A empresa era de Criciúma, não é muito longe. O que ela fez? Ela pegou um conhecido, o dono da empresa, não lembro se era dono, se era coordenador, enfim, uma pessoa lá responsável da empresa, pegou um conhecido que tinha uma lojinha de cachorro-quente, uma lanchonetezinha. E pediu para essa pessoa que tinha lanchonete firmar um contrato de gaveta de locação dessa lanchonete para a empresa. E a empresa apresentou como comprovante do escritório da Grande Florianópolis um contrato de locação de um endereço que, na realidade, era uma lanchonete. O que o fiscal fez? Ele foi até o local, onde, teoricamente, era o escritório da empresa, viu que ali funcionava a lanchonete, não funcionava o escritório, tirou fotos, notificou a empresa alegou, olha, eu tenho contrato de locação. Um contrato de locação, se eu tenho uma mesinha lá atrás da lanchonete, o problema é meu. Aí o fiscal falou, não, vocês têm que ter um escritório, não tem que ter uma lanchonete de cachorro-quente. Não é um escritório da empresa ali, é uma lanchonete, não tem mesinha nenhuma, não tem ninguém da empresa para atender. Enfim, e solicitou a abertura do processo administrativo. O processo administrativo foi para frente, foi constituída uma comissão para julgar. A comissão entendeu que o fato da empresa não ter o escritório constituído na Grande Florianópolis não estava atrapalhando em nada o andamento dos serviços. Sem contar isso, a empresa estava prestando o serviço perfeitamente, não tinha mais nenhum desconto de MR, não tinha falta não reposta, eles estavam entregando todos os insumos e equipamentos que eles tinham que entregar, e só deu uma advertência para a empresa e ficou por isso mesmo. E a empresa ficou sem o escritório, ou com o escritório / lanchonete até o final do contrato. Então, assim, duas coisas para se pensar. Valeu todo o desgaste do fiscal e do gestor para ir atrás, e lá, acho que era lá no norte da ilha, lanchonete, não lembro exatamente onde é. Eu até fui com ele para abrir o processo administrativo, para esse processo administrativo não dar em nada. Outra coisa que ele tem que pensar realmente a empresa precisava ter um escritório na Grande Florianópolis? Será que no contrato seguinte ele não tirou isso do TR? Porque quando a gente pede um escritório na Grande Florianópolis, a gente tem que dar um motivo, tem que dar uma motivação, uma justificativa por que a gente está pedindo isso. A justificativa dele era mesmo pertinente? A empresa teve vantagem competitiva? Teve, Teles. Teve. O que a empresa fez não estava certo. Não estava certo. Só que a equipe que julgou o processo administrativo entendeu que eles estavam prestando serviço igual. Está certo o julgamento da equipe? Não sei. Talvez eles deveriam determinar um prazo para a empresa realmente abrir um escritório. Afinal, estava no termo de referência que eles tinham que ter o escritório, né? Mas foi o que aconteceu. Tá? Não fui eu que julguei o caso. Eu só fiquei sabendo. A empresa não era eu que fazia gestão, não tinha nada a ver com esse serviço. E eu só fiquei sabendo do caso porque eu cuido também dos veículos lá do HU. E aí o fiscal, na época, pediu um veículo para ir lá verificar se era mesmo um escritório. E aí a gente não tinha nenhum motorista na época. E como eu sou habilitada a dirigir os veículos do HU, eu mesmo peguei um carro e fui com ele. Só por isso. E depois eu fui atrás de curiosa, né? Saber o que tinha dado. Mas eu acho que, de repente, a equipe que julgou o processo administrativo tinha que
pelo menos ter dado um prazo para a empresa para constituir o escritório, né? Mas, enfim, é só um exemplo para mostrar para vocês que na hora da abertura do processo administrativo tem que se pensar bem se vale a pena solicitar a abertura desse processo administrativo mesmo ou não, tá? Às vezes vale, às vezes a empresa tem que tem que sofrer a sanção, sim, porque tem muita empresa que ganha contrato aí sem dar conta e que não dá muita bola para a administração, sabe? Faz as coisas nas coxas mesmo, sem se importar muito. E eu acho que essas empresas têm que ser punidas, tá? Não está certo isso. A partir do momento que ela escolhe participar de uma licitação, ela está se comprometendo a prestar aquele serviço. E a administração, se está licitando, é porque ela precisa que o serviço seja prestado. Ninguém licita nada só para ficar mais bonitinho, né? Então, eu acho que a empresa que não está prestando serviço direito tem que ser punida sim. Tá? Mas pensar bem na hora da abertura do processo administrativo por isso, né? A gente tem um outro caso, só para falar rapidinho para vocês, de uma empresa que não estava prestando serviço direito, estava tudo uma bagunça descomunal. E aí a gente abriu o processo administrativo, a empresa ganhou uma multa bem gorda por causa desse processo. Eles resolveram arrumar a casa depois dessa multa. Contrataram um encarregado muito bom, que deu jeito no contrato. Tá? Em 2 meses ele colocou o contrato assim, deixou o contrato tinindo, todos os serviços sendo prestados, resolveu todos os problemas que tinha. E como os problemas foram resolvidos, a empresa decidiu não pagar a multa. E até hoje, esse contrato já terminou, acho que em 2020, se não me engano, 2021. E até hoje esse processo está rolando judicialmente porque a empresa achou que, como ela resolveu o problema, ela simplesmente não tinha que pagar a multa. Mas ela tem, porque a multa é relativa ao serviço que ela deixou de prestar. Se ela consertou o serviço, significa que ela não vai ter o contrato rescindido, não vai ter mais desconto dali para frente. Mas ela tem que pagar a multa, sim. Tá? Isso está correndo ainda. Ainda não foi resolvido. Mas nesse caso resolveu, porque a gente abriu o processo administrativo, ele foi julgado, foi dada a multa gorda para a empresa resolveu se coçar. A empresa resolveu que já que ela estava nessa, que ela ia ter que ficar com esse contrato, então vamos prestar o serviço direito, né? E aí eles consertaram o contrato dali para frente. Então aqui tem um exemplo de notificação, tá? Na notificação tem que constar todos os dados do contratante, da contratada, os dados do contrato. Aqui, como eu falei, qual item do termo de referência ou do contrato que não está sendo prestado. Aqui, indicador número 1 do instrumento de medição de resultados. Substituição de equipamento em desacordo ou variado ou mau funcionamento em até 10 dias. Então, era um contrato de equipamentos, a empresa não estava substituindo os equipamentos em funcionamento, nem substituindo, nem consertando nesse prazo de 10 dias. Então, foi dado, estamos com uma catraca sem funcionamento na portaria de visitas desde 6 de janeiro de 2022, tinha passado quase um mês, tá? E outra catraca no mesmo local parou dia 26 de janeiro, portanto, estamos sem controle de acesso no setor, e dei 3 dias úteis para a empresa resolver, tá? Quem trabalha no HU sabe que a gente está com esse mesmo problema de novo, já faz mais de um mês que essa mesma catraca está parada, a empresa já foi notificada novamente, e já foi aberto um novo processo administrativo contra essa empresa. Tá? Eles já tiveram um processo administrativo aberto no início do contrato, que resultou numa multa, e agora eles estão com outro processo administrativo correndo, porque a empresa continua com os mesmos problemas. Tá? E claro, a gente vai rescindir o contrato com essa empresa. Também tem modelo de notificação na biblioteca. Tá?
Outro documento que a equipe de fiscalização tem que fazer é um relatório para fins de prorrogação contratual. Toda vez que o contrato for renovado, a equipe do setor de contratos ou o setor do órgão que faz essa renovação do contrato, com uma certa antecedência, vai consultar a equipe de fiscalização para ver se tem uma satisfação com relação à equipe de fiscalização acerca daqueles serviços que estão sendo prestados. Que a gente não pode prorrogar um serviço que não está sendo bem prestado. Quando você abre deixa eu só voltar aqui para a dúvida da Michela. Quando você abre um processo administrativo para a empresa, ela entra contra. Como assim, Michela? Ela entra contra? Se ela entra judicialmente, é sempre contra o HU, tá? Ela não pode pessoalizar o problema para o fiscal ou para o gestor do contrato. Ela tem que sempre abrir contra a administração, que quando a gente está sendo fiscal, sendo gestor, a gente está trabalhando em nome da administração. Então, é a administração que responde. Tá? Se a administração entender que o funcionário foi omisso, que o funcionário foi isso, foi aquilo, aí a administração que vai apurar a conduta do funcionário. Mas ela tem que abrir contra a administração, contra a figura da administração. Tá? Mas o processo administrativo, ele não é judicial, tá? Ele é extrajudicial. É do âmbito administrativo, como ele mesmo diz. Tem uma comissão, pode ser aplicada a multa, mas ele não envolve o judiciário. A empresa, sim, pode entrar com um processo no judiciário contra a administração. Mas são duas coisas separadas. Deu para entender, né? Bom, voltando aqui para o relatório para fins de prorrogação contratual. É um relatório bem simples, que o pessoal do contrato, antes de prorrogar, vai consultar a equipe de fiscalização para ver se aqueles serviços estão sendo prestados de forma satisfatória. O fiscal tem 3 alternativas. Afirmar que os serviços estão sendo prestados de forma satisfatória e recomendar a prorrogação contratual. Atestar que os serviços não estão sendo prestados em consonância com o contrato e recomendar a rescisão contratual na data que estava prevista, na data de fim da vigência do contrato. Ou então afirmar que os serviços não estão sendo prestados satisfatoriamente, mas que a equipe de fiscalização precisa de um prazo para abrir o novo processo licitatório. Nesse caso, ela vai solicitar que o contrato seja prorrogado por menos tempo, pelo tempo que for necessário para abrir o processo licitatório, tá? Lembrando que a empresa não é obrigada a prorrogar o contrato. Então, se você, mesmo você pedindo para prorrogar o contrato por mais 12 meses, porque está satisfatório, ou você alegando que não está satisfatório, mas você precisa de uma prorrogação de, 3 meses, só para preparar uma nova licitação, a empresa pode dizer que ela não quer prorrogar. O que acontece daí? Se você tem tempo hábil para fazer uma nova licitação, você vai correr e fazer uma nova licitação. Se você não tem tempo hábil para fazer uma nova licitação nesse tempo que você precisaria de prorrogação, você vai correr atrás de uma contratação emergencial. Tá? A contratação emergencial ela acontece sem licitação, então ela é muito mais rápida. Você só precisa de, no mínimo, 3 orçamentos daquele serviço. Ela tem que ter o termo de referência igual, ela vai ter o ETP no processo, né? O ETP, o termo de referência e a pesquisa de preços e a análise de riscos. Desculpa, o ETP não precisa, o DFD. Documento de formalização de demanda, constituindo a portaria de constituição da equipe de planejamento, e aí não é de licitação, né? Porque não vai ser uma licitação, vai ser um contrato emergencial. O termo de referência e análise de riscos, tá? Não precisa do ETP.
A pesquisa de preços não precisa obedecer todos aqueles 4 requisitos que está na lei. Você pode simplesmente pegar 3 orçamentos com empresas do mercado. Essas empresas são a que obter o menor preço no orçamento é a que vai ser a contratada. E ela tem que estar com todos os documentos regulares, né? O SICAF, como se ela fosse participar da licitação. E esse contrato emergencial ele tem a duração máxima de 1 ano, mas o recomendável é que seja feito só pelo período que você precisa para abrir uma nova licitação. Uma coisa que você pode pedir é a contratação emergencial por, 6 meses, com uma cláusula resolutiva no contrato, que assim que finalizar a licitação, você vai rescindir esse contrato. Tá? Então, ele vai durar no máximo 6 meses. Se a licitação terminar com 4 meses, você vai rescindir o contrato com 4 meses e entrar no novo processo licitatório, na nova contratação, né? Contratação emergencial normalmente o pessoal da auditoria costuma gostar, principalmente porque normalmente não, né? Mas pode ter fraude, é mais fácil você fazer fraude numa contratação emergencial do que numa licitação aberta. Então, tem que tomar muito cuidado quando vocês forem fazer, para fazer todos os documentos bem direitinhos, e a abertura do emergencial está bem embasada, tá? No HU, especificamente, na rede Obser, né, toda contratação emergencial abre automaticamente um processo administrativo para apuração. Não significa que você não vai fazer. Se você está bem embasado, se você não tem outra opção, se a empresa simplesmente não quis renovar o contrato, você não tem tempo hábil para fazer uma nova licitação, você vai fazer um emergencial, paciência. Aí, nesse caso, você está bem embasado e fazendo o processo todo direitinho, não tem por que temer, tá? Mas é uma contratação que tem que ser feita em último caso. Tá? Então, no caso dos serviços não estar sendo prestados direitinho, você tem que fazer um novo processo licitatório. Tá? Vamos supor que você tem um contrato que está uma porcaria, que você aplicou IMR todo mês tem, 10% de desconto, 12% de desconto. Aí, na hora de renovar, você está cheio de trabalho e não quer fazer um novo termo de referência, não quer fazer uma nova licitação. Você não vai colocar ali que os serviços estão sendo prestados de forma satisfatória, que você vai prorrogar por mais 12 meses, né, gente? Isso eu já vi acontecer, mas é muito contraditório. Então, recorre à administração, explica a situação, para dar um jeito de fazer um novo processo licitatório, porque se o serviço não está sendo bem prestado, a gente tem que ter consciência também que isso é dinheiro público, é dinheiro de todo mundo. E se a empresa não está prestando esse serviço, é dinheiro que está indo para o ralo. E se a gente está contratando no serviço, é porque a administração precisa desse serviço. Então, não deixem de abrir uma nova licitação só porque está com preguiça de fazer um novo termo de referência. Se o serviço não está sendo bem prestado, tá? Vamos fazer tudo de novo. Vamos contratar outra empresa aí, vamos amarrar mais o termo de referência, amarrar mais o IMR para a gente poder cobrar melhor a prestação desses serviços, tá? Outra opção nesse relatório é que o problema não é com a empresa está prestando serviços da forma que deveria prestar, da forma que eles foram descritos no termo de referência, só que esses serviços não servem mais para mim, seja porque foi estimado um quantitativo abaixo do que realmente é necessário, eu tinha 30 postos, eu preciso, na realidade, de 60, não consigo aditivar, seja porque a gente viu que essa forma de prestação de serviço não é ideal, eu tinha licitado um serviço sem mão de obra, e, na realidade, o que eu preciso é um de mão de obra direta, realmente. Então, você pode não sugerir a prorrogação contratual, mesmo a empresa tendo prestado serviços de forma satisfatória, tá?
Aí você pode colocar isso nesse relatório para fins de prorrogação contratual, mesma coisa. A empresa vem prestando serviço de forma satisfatória, mas uma questão de estratégia da administração, uma questão de mau dimensionamento dos serviços, ou seja lá o que for, a gente não recomenda a prorrogação contratual, um novo processo licitatório vai ser iniciado. Certo? A renovação do mapa de riscos. A IN recomenda que o mapa de riscos seja renovado a cada novo evento relevante no contrato. Tá? O que seria um evento relevante? A prorrogação contratual, uma abertura de processo administrativo, um aditivo no contrato, uma supressão no contrato. Poxa, mas apesar de ter tido a prorrogação contratual, os riscos não mudaram, continuam os mesmos riscos ali. O serviço está sendo prestado normalmente, então você pode simplesmente fazer um despacho ali, falando que o mapa foi revisto, mas ele não vai ser atualizado por ser considerado que o mesmo mapa ainda está servindo para esse processo, né? Ele ainda está sendo relevante para esse processo. Tá? Se você viu que tem ali no mapa algum risco que não cabe mais colocar, ou se você quer colocar um novo risco que você só reparou durante a prestação do contrato, aí você só renova o mapa de riscos, faz um mapa de riscos novo, insere ali no processo. Tá? Mas se você não for fazer um mapa de risco novo, coloca no processo um despacho, um ofício, que você analisou aquele mapa de riscos e ele continua vigente. Porque se vier uma auditoria, uma fiscalização, isso é uma dos processos da fiscalização que a IN preconiza. Então, você tem que dizer, pelo menos, que você está atento àquilo. Tá? Final do contrato. Acabou o contrato. O que a gente precisa fazer? O fiscal administrativo tem que solicitar para a empresa todos aqueles documentos de final de contrato que já foram falados aqui. O fiscal, aqui está administrativo, mas está errado, tá? O fiscal técnico emite o IMR referente ao último mês de prestação de serviço. Normalmente isso acontece uns 30 dias depois do final do contrato, tá? Estando tudo certinho, a empresa entregou todos os documentos, fechou o IMR, emitiu a última nota, atestou a última nota, mandou para pagamento. Aí a equipe de fiscalização vai emitir o relatório final de contrato. Anexa no processo e conclui o processo de fiscalização. Esse relatório final de contrato, ele vai ser parecido com o relatório o plano de fiscalização. Não é relatório, plano de fiscalização. Só que ele vai contar tudo o que aconteceu no contrato. E não quais são as expectativas do contrato novo, né? É óbvio. Então, no relatório final de contrato, a gente vai colocar ali como que os serviços foram prestados, quais os principais problemas que a gente teve com aquele contrato, se a empresa prestou o serviço corretamente, se os problemas foram inerentes da administração ou da empresa, e quais são as atitudes que a gente tem que tomar no novo contrato para que os problemas não voltem a ocorrer. É um relatório bem simples, só descrevendo exatamente o que aconteceu no contrato, para a equipe de fiscalização do contrato seguinte, se não for a mesma, poder dar uma olhada e até se basear naquele relatório de final de fiscalização para fazer o plano de fiscalização do contrato novo. Certo? Esse relatório final, não coloquei modelo aqui, eu achei que não precisava. Mas se alguém quiser, eu posso colocar lá na biblioteca. E lembre-se sempre que quando a gente faz gestão, fiscalização de contrato, a gente está trabalhando para o público usuário com dinheiro público, tá? Dinheiro público que é de todo mundo. Então, a gente tem que fiscalizar esses contratos, lembrando dos 5 princípios da administração pública sempre. Não foge da legalidade. Tudo que a gente fizer vai estar embasado na IN. A IN é bem completa. Tem que conhecer a IN. Acho que é a 15ª vez que eu falo isso no curso. Mas para fiscalizar direito o contrato não tem outro jeito. Tem que ler, tem que conhecer a IN.
embasar todas as atitudes que você toma dentro daquilo que preconiza a IEM, daquilo que está descrito no termo de referência, tá? Se não está no termo de referência, se não está no IMR, não adianta eu querer inventar a roda no meio do contrato. Tudo tem que se adequar àquilo que está descrito, porque foi aquilo que a empresa tinha como descrição do objeto quando ela decidiu que ela ia participar daquela licitação. Com impessoalidade, tá? Às vezes é um pouco difícil, mas eu sei que a gente acaba se envolvendo, né? A gente fica, às vezes, 5 anos, às vezes 10 anos, quando a mesma empresa ganha um contrato novamente, tratando com as mesmas pessoas, com a mesma empresa. Só que a gente não tem que ter um pré-julgamento da empresa por causa de um supervisor antigo ou de um contrato antigo. Sempre que começa um novo contrato, passa a régua, começa do zero, tá? Trabalhar sempre com moralidade, com publicidade, deixar tudo registrado, tudo publicado e, na medida do possível, com eficiência, tá? A gente sabe que todo mundo aqui, todo mundo não, mas a grande maioria não é só fiscal de contrato, tem outras coisas para fazer, só que não pode negligenciar essa parte também, tá? E sempre, sempre que tiver dúvida, esteja inseguro, peça ajuda, tá? Recorre ao assessoramento jurídico da instituição, se você está com alguma dúvida jurídica, converse com as pessoas, bata lá na porta da procuradoria, olha, eu queria falar com o procurador, que eu estou com uma dúvida, não sei se eu posso fazer isso, se eu não posso. Converse com outros gestores de contrato, com outros fiscais de contrato, com outras instituições. Não tenham vergonha de correr atrás, tá? E de pedir ajuda se você tiver alguma dúvida. Eu não sei tudo de fiscalização de contratos, mas eu tenho uma experiência razoável. Então, se quiser, a qualquer momento, trocar uma ideia comigo, o meu e-mail está disponível, o meu ramal está disponível. O pessoal do HU desce lá na minha sala, pode conversar, pode trocar ideia, tirar dúvida. E se eu não souber a resposta, que muitas vezes eu não sei, a gente vai correr atrás juntos, tá? Eu gosto muito de correr atrás das coisas, gosto muito de conhecer aquilo que eu não conheço ainda, de ir atrás e de descobrir. Então, pode me incomodar, pode me acionar, sem problema nenhum, tá? E não só a mim, mas a todo mundo que tenha mais experiência com fiscalização de contratos, é para recorrer, é para pedir ajuda mesmo, tá? Ontem mesmo eu estava lá ligando para o Teles para decidir acerca de uma situação que a gente teve lá no HU. Eu acho que quanto mais experiência a gente trocar, melhor é o serviço de todo mundo. Tá bom, gente? E lembre-se que uma boa gestão e fiscalização contratual está diretamente relacionada ao combate da corrupção e ao comprometimento com a integralidade, garantindo o interesse da otimização dos recursos públicos. Não adianta nada a gente reclamar de corrupção, seja de quem for, se a gente está sendo negligente no nosso próprio quintal. Certo? Era isso que eu tinha para falar hoje. Hoje deu bem certinho o tempo. Se alguém mais tem mais alguma dúvida... Então é isso, gente. Até terça-feira que vem, então, façam as atividades. Se tiver algum problema com as atividades, manda ali no fórum, tá certo? E bom final de semana a todos. Tchau, tchau.